A partir de agora, a repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouve no Bom Dia 98. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização: CDL Santos Praia. Bom dia, amigos da 98. Vamos ao vivo até as 8h15 da manhã, começando mais uma edição do Bom Dia 98, programa realizado pela CDL Santos Praia, programa informativo, analítico, para você começar o dia bem informado. Realização da Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. E vamos em frente, apresentando os componentes da nossa bancada. Já temos por aqui a advogada e psicóloga Ana Mara Simões. Bom dia, Ana Mara. Bom dia, Zé. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ronaldo. E um bom dia especial aos nossos ouvintes da Rádio 98. É um prazer estar aqui novamente. Todo nosso. Muito obrigado pela presença. Também integrando a bancada a partir de hoje, o advogado-chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias de Santos, o Ronaldo Santiago, aqui na condição de comentarista do programa. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Zé, bom dia, Tiago, bom dia, Ana Mara, um prazer revê-la novamente aqui no programa. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio 98, satisfação de estar aqui novamente. Ok, e o Tiago Ferraz também estará conosco ao longo da programação. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes do Bom Dia 98. E quais são os canais de comunicação para nós interagirmos com os nossos ouvintes? Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Às 6h48 e complementando também a nossa bancada, ele que é engenheiro, advogado e mestre em Direito Ambiental, comentarista do time das quintas-feiras do Bom Dia 98, José Geraldo Barbosa. Bom dia, Zé Geraldo. Bom dia, Zé, bom dia a todos os amigos de bancada, bom dia especial ao nosso querido Ronaldo, que é um prazer estar aqui com ele, compartilhando esta bancada, a nossa eterna musa das comentaristas, Ana Mara Simões Martins, ela faz questão de Simões. Ana Mara Simões Martins. Bom, que fique bem claro, Ana Mara Simões. Vamos aí aos principais destaques do dia, Tiago. Vamos lá, Zé. Santos monitora redes sociais para evitar manifestações na passagem da tocha olímpica. Justiça defere liminar que proíbe mão de obra estrangeira no Porto de Santos. E dono de jet ski que matou a menina Graziele é condenado, mas tem pena substituída. Então, amanhã a passagem da tocha olímpica não só por Santos, mas por alguns municípios da Baixada Santista, Guarujá e São Vicente, e existe o risco, não é? Inclusive na internet, mas o Thiago vai contar melhor pra gente toda essa história. Exatamente, a tocha olímpica vai passar por Santos amanhã e as autoridades policiais estão monitorando as redes sociais para identificar pessoas que possam querer apagar a chama do maior símbolo do esporte durante o trajeto pela cidade. Entre as páginas do Facebook monitoradas, há um evento nas redes sociais chamado Apagar a Tocha Olímpica em Santos, que já conta com 4,7 mil internautas confirmados. Durante o revezamento da tocha, já ocorreram casos de prisões para quem tentou apagar a chama. O secretário de Esportes, Alcídio Melo, o Sidão, secretário do Esportes de Santos, em coletiva da imprensa, declarou que manifestação é justa, mas não podemos misturar política com esporte neste momento. Segundo o Sidão, muitos embarcam, né, no oba-oba, mas duvida que alguém em sã consciência fará algo, e se fizer, será um completo ignorante. Então, é claro que existia um acirramento da questão política, a divisão do país, mas, puxa vida, gente, eu entendo que se deva, em nome da civilidade e do respeito, entender que a tocha olímpica, acima de questões políticas e erros de gestão, obras inacabadas, obras superfaturadas, a tocha olímpica ela tem uma simbologia própria, não é? Que acende a chama das Olimpíadas, é um símbolo de paz acima de tudo, e eu sinceramente espero, Zé Geraldo e amigos, que nós não tenhamos um episódio desse tipo
de se tentar apagar a tocha. Só que gera uma preocupação, já que nós temos aí o respaldo, digamos assim, pelo menos na curtida, de quase 5.000 pessoas apoiando essa ideia. Realmente é desagradável. Veja, Zé, se ocorrer de algum acontecimento dessa ordem, é lamentável, porque uma cidade como a nossa, Santos é uma cidade de esportista, não é? Santos aqui é o berço do atleta do século. Santos de grandes conquistas na área do esporte, principalmente quando disputavam, ainda disputam os Jogos Abertos do Interior. Quer dizer, é muito bacana a cidade de Santos sob o ponto de vista esportivo. Agora, querer fazer isso de um acontecimento político diverso de quem está no poder para tentar desqualificar, eu vou te dizer uma coisa, é como dizia o Goebbels na época do nazismo, das ist große sacanagem, é uma grande sacanagem. Com certeza. Ana Mara? Então, antes de mais nada, eu acho que é uma honra para nossa cidade, para nossa região, receber a tocha olímpica. Não são todas as cidades do país que receberão, então acho que primeiro ressaltar este aspecto. Que pese tudo que a gente vem passando esse ano, né, nós brasileiros, e acho que uma pena, inclusive, que tantos outros fatos e tantas outras ocorrências chamaram muito mais atenção até agora do que a própria Olimpíada, e a gente acaba até desperdiçando, né? O Brasil acaba desperdiçando uma oportunidade de enaltecer o esporte no Brasil e, portanto, o esporte que é tão importante na formação do cidadão, né? Na formação das crianças, na formação dos jovens. Então vamos aproveitar este momento, né? Fazendo até um apelo para que a gente aproveite este momento e faça a consagração mesmo, né? Do espírito esportivo, que eu acho que é este o princípio mesmo da tocha olímpica e dela estar passando por aqui, por todas as cidades, por todo o país, para que realmente o espírito esportivo ele se fortaleça entre todos nós, para que a gente realmente tenha uma Olimpíada que nos orgulhe, no final das contas, que acabe nos orgulhando, não é? E que tenha um resultado positivo. São tantos atletas participando, se dedicando, né? Quem acompanha a vida de um atleta sabe o esforço para chegar onde chegou, o que significa isso. E nós temos aqui na nossa cidade, além de tudo, representantes desse esforço, né? Representantes olímpicos maravilhosos. Então vamos aproveitar este momento, vibrar com este momento e agradecer por esta oportunidade, né? Então, porque primeiro que os Jogos Olímpicos vêm da Grécia Antiga, né? Tem uma simbologia muito significativa, porque na verdade, na origem dos Jogos Olímpicos está aí a cultura da paz, porque é uma competição entre as nações, que faz o contraponto com as guerras, uma integração que abalam a humanidade e na verdade está embutido no conceito dos Jogos Olímpicos a cultura da paz que nós tanto necessitamos, não é, Ronaldo? Então esse tipo de atitude realmente pelo menos veio à tona de uma certa maneira no Facebook para que as autoridades possam se prevenir. Com certeza, eu acho que o povo da Baixada Santista e Santos especificamente é um povo extremamente educado, receptivo, né? Eu acho que essa questão do chamamento pelo Facebook não vai colar aqui na nossa cidade. Eu acredito, viu, Zé, que estão fazendo uma confusão muito grande, e aí o nosso secretário tem razão, né? Uma coisa é o esporte, que a gente tem que respeitar, como bem disse a Ana Mara, os atletas que estão representando a nossa bandeira, que é o maior orgulho para nós, né? E quando tocar o hino nacional, né? E o nosso atleta estiver no pódio lá, com certeza absoluta isso vai tocar no brasileiro e vai ver que as mudanças podem ocorrer de outra forma, né? Não é dessa forma ameaçando apagar a tocha que nós vamos resolver os problemas do nosso país. Não se mistura política com esporte. Se tem alguma coisa de errado, foi feito lá atrás, né? E nós não podemos corrigir hoje desta maneira. Então nós temos que ser receptivos e o povo de Santos vai mostrar isso nas ruas amanhã com uma bela festa. 6h56 para complementar, a tocha olímpica vai passar por Santos a partir das 11h30 da manhã no Parque Roberto Mário Santini. 112 condutores vão percorrer 200 metros cada um em 26 quilômetros.
depois de voltar do Guarujá, o símbolo retorna e o evento tem previsão de terminar às 8h, na Praça das Bandeiras, com shows de encerramento. Vamos ao segundo destaque do dia, Tiago, que dá conta de uma liminar na justiça contra a utilização de mão de obra estrangeira no Porto de Santos. Exatamente, Zé. O Sindestiva alega que o uso de mão de obra estrangeira se tornou comum durante as greves, né, da categoria que está em campanha salarial. Na quinta-feira passada, dia 14, a mesma decisão já havia sido aplicada a Santos Brasil. Caso as determinações sejam descumpridas, as empresas serão multadas. A Liba Terminais em R$50 mil por profissional estrangeiro utilizado. A sanção pode dobrar caso este trabalho em 2 períodos e de 20 mil para Santos Brasil. Segundo o advogado da Sindestiva, Marcelo Vaz, a liminar acaba por respeitar direito de greve dos trabalhadores previstos na Constituição de 1988, impedindo irregularidades nas empresas. Marcelo sugeriu aos magistrados que fossem aplicadas multas altas caso aconteça o descumprimento da liminar, já que, segundo ele, as empresas, na ânsia de operar, preferem desrespeitar a ordem, determinação da justiça e pagar a multa, porque senão podem perder o armador, que é o dono do navio. Então, essa questão capital-trabalho, cada vez mais latente no Porto de Santos, não é, Zé Geraldo? Até pela questão da convocação de trabalhadores avulsos, utilização de trabalhadores vinculados, mas constatada aí, e já com uma liminar obtida no sentido contrário, evidentemente, da utilização de mão de obra estrangeira aqui no Porto de Santos. Pelo fato das empresas terem sido multadas, a gente depreende que realmente esse fato vem acontecendo em contrário ao que determina a Constituição. Zé, se essas empresas estiverem fazendo isso, é ilegal, não é? Porque todo e qualquer cidadão estrangeiro para trabalhar no Brasil precisa ter um visto de autorização para trabalho, é ilegal. O que ocorre é o seguinte, via de regra, as empresas querem satisfazer os donos das embarcações, os armadores, sair no horário, porque se sair fora do horário, há uma multa, penaliza. Então, o que ocorre? Eles utilizam o comandante e a tripulação do navio para auxiliar no desembarque dos containers. Essa que é a verdade. Isso não é desde antes, isso não está existindo agora. Isso aí também é uma burla. E as empresas têm receio de perder os armadores. Essa que é a verdade, é uma lei de oferta e procura. Agora, por outro lado, existe uma determinação legal por parte do TST que tem que trabalhar na proporção, se não me falha a memória, de 67% e 33%. Exatamente. 67%, 2/3 de vinculados e 1/3 de avulsos. de vinculados e 33% dos avulsos. Só que essa história, ela não tá mal digerida desde lá atrás. É um negócio bem antigo. E aí, o que acontece? Os estibadores entendem que eles fazem, além da correção da inflação, eles fazem justo um adicional de 10%. Quer dizer, sobre o 11, quase 12%, mais 10%. E esse negócio tá rendendo a tempo. Não é? E por outro lado, a fiscalização, o OGMON, não está sendo eficaz no gerenciamento disso. Minha opinião é o seguinte, não sou especialista nessa área, evidentemente que não, mas aí tem que sentar, as partes têm que sentar com uma vontade política mesmo, entre armadores e a estiba, e resolver o problema, porque vai ficar perdurando e não existe um programa também adequado de qualificação da mão de obra. Tem que ter, porque cada vez mais os equipamentos de desembarque são mais sofisticados, exigem expertise, exigem qualificação profissional, não é? E isso tem que ocorrer. Agora, para fazer isso, precisa ter investimento, precisa gastar dinheiro. E aí é o seguinte, Zé, é um capital que ora é selvagem, que ora disponibiliza dinheiro, que ora que não disponibiliza, de acordo com os interesses, de acordo com o lucro. E quem paga sempre é aquele que menos desfavorecido. Ana Mara, entendo que a fiscalização tem que atuar, que muito embora o que o Zé Geraldo colocou perfeitamente, né?
O armador tem aquela necessidade e ele não vai desembarcar a carga naquele porto que ele não tiver mão de obra disponível. Mas existem aí acordos coletivos que têm que ser respeitados. Muito embora o sindicato também entenda que o acordo coletivo está sendo muito prejudicial à categoria, principalmente dos avulsos, né? E o Sindestiva atua muito nesse sentido. Mas de qualquer maneira volto a interferir nesse pensamento que essa relação capital-trabalho precisa evoluir muito ainda aqui no Porto de Santos. Sim, reforçando o comentário do José Geraldo, né? Este aspecto, o próprio sindicato dos operadores portuários, né? Ele informa e alega que os armadores, as empresas não estão contratando. Olha só como é que a coisa está funcionando. Na verdade, as empresas não estão contratando. Qual é o mecanismo? A empresa informa os armadores que está com dificuldade de fazer as operações, e daí os armadores é que tomam as providências de se utilizar da tripulação para fazer o serviço. Então veja, olha a lógica estabelecida, né? Então assim, não são as empresas que estão contratando, e sim os armadores que estão se utilizando da tripulação, uma vez que a empresa fica com dificuldade de fazer o serviço. E o que está por trás aí também, além disso tudo, é o custo operacional do nosso porto. Então, é um custo elevadíssimo, quer dizer, o tempo que o navio fica parado no Porto de Santos fica absurdo, quer dizer, então, para não perder, inclusive, a vinda destes armadores, né, para o Porto de Santos, é uma situação delicada mesmo, porque cria-se aí uma situação bastante complexa, porque a gente pode perder, inclusive, a vinda destes navios aqui para o Porto de Santos se essa situação começar a ficar difícil. Mas, inclusive, tem aí o envolvimento do próprio OGMO, né, que é o órgão gestor de mão de obra também. Quer dizer, acho que precisa realmente encontrar uma saída para que estes trabalhadores não sejam prejudicados dentro desta lógica, porque acaba sendo uma lógica perversa também. E quem acaba sofrendo na ponta são os trabalhadores, os estivadores, né? Que não têm os seus interesses atendidos. Na verdade, essas situações elas acabam se instalando. A fiscalização vai ter que agir com rigor excessivo para que realmente tudo isso chegue num bom senso, né? Que nenhuma parte aí saia prejudicada. Então, a questão dos avulsos vinculados seria a remuneração, né? Que dos avulsos é uma remuneração mais substancial, Ronaldo, mas essa questão realmente tem que avançar, e só acrescentando que os estivadores da região estão em estado de greve. Olha, todo ano que se discute aumento salarial em qualquer categoria, né? Geram esses problemas, e no Porto não é diferente, né? Todo ano a gente está aqui, a gente vive isso. Os estivadores fazem um movimento e as empresas têm essa dificuldade porque querem operar para não perder o seu pão de cada dia, e que é bem considerável o valor do pão de cada dia, né? Então veja, essa liminar concedida pela Justiça do Trabalho, que afasta, né, a mão de obra estrangeira do navio, e que eles utilizam mesmo porque não querem perder os armadores, vem a calhar, e bem disse aqui o Zé Geraldo, o tripulante, ele é estrangeiro, ele precisa ter o visto para trabalhar no nosso país, e precisa ter o cadastro no OGMO. Um dos requisitos básicos para o trabalho no porto é o cadastro no OGMO. Se ele não tem cadastro no OGMO, não pode trabalhar, então está de forma irregular, né? Agora, eu quero tocar um pouquinho no ponto da mesma Justiça do Trabalho. Ao mesmo tempo que dá a liminar, poderia ser chamado no Tribunal Regional do Trabalho as partes para discutirem com mais rapidez, né? Essa questão aí dos pleitos nessa época de aumento salarial, de reivindicação dos trabalhadores, para agilizar não só as reivindicações, mas também solucionar com rapidez essa questão do trabalho no porto, porque isso é prejudicial também às empresas, né? Não estou defendendo aqui um ou outro, não é isso não, mas nós temos que colocar na balança e resolver o problema de ambas as partes com mais rapidez, e talvez o Tribunal Regional do Trabalho teria um papel importante nisso, né? Eu penso desta maneira. E a liminar contempla realmente o que deve ser contemplado, né? Vocês colocaram com precisão, inclusive a questão de não estarem cadastrados no OGMO,
e também não tem nem visto de trabalho no Brasil. Sem dúvida. A liminar vem contemplar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nesse ponto o Sindestiva está coberto de razão. Bom, vamos em frente, 7:06 do nosso Bom Dia 98, e nós vamos agora conferir a situação de Balsas e Estradas. Balsas e Estradas. Pois bem, ZR tem as informações das balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação. O tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Travessia São Sebastião Ilhabela, são 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados também. Agora nas estradas, segundo informações do Twitter da Ecovias, o sistema operado é o 5x5. Descida na serra é realizada pelas pistas sul da Anchieta Imigrantes e a subida acontece pelas pistas norte, tudo normal, ZR. Às 7:07, deixa eu falar pra você da APO Planos Odontológicos Empresariais. A APO é uma empresa realmente que atende grandes empresas da Baixada Santista, né? De empresa para empresa, com um padrão de atendimento, qualidade. A APO é certificada pelo ISO 9001 em todos os seus departamentos e está disponível para empresas a partir de 3 funcionários contratados, não é? Pessoas jurídicas apenas, com pelo menos 3 funcionários contratados, pode usufruir da qualidade do plano odontológico da APO Planos Odontológicos Empresariais. Aí você vai se juntar a grandes grupos empresariais da região, como o Grupo Mendes, como Santa Cecília, a Santa Casa Saúde, que tem parceria, a Unimed, Rodrimar, a Tribuna, entre tantas outras, e além da parceria com a CDL Santos Praia. A APO realmente é um plano de excelência. Ligue, conheça mais, 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. Vamos em frente com o Bom Dia 98, às 7:08. É hora do Giro Nacional. Giro Nacional. Thiago Ferraz. Ministro quer aumentar pena para menores em crimes hediondos de 3 para 8 anos. Bom, o ministro Alexandre de Moraes já se colocou a esse respeito. Vou começar com a Ana Mara Simões a respeito da questão do aumento da pena para menores em crimes hediondos. E agora a subida e a eleição do Rodrigo Maia parece que vai agilizar esse processo, porque o Eduardo Cunha estava esperando votar uma PEC no mesmo sentido, né? Ele preferiu aguardar. E agora me parece que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, sinalizou que vai dar andamento a essa pauta, entre outras pautas importantes, como a questão da dívida dos estados, como uma questão também do capital estrangeiro, aumentar o percentual de capital estrangeiro na exploração do petróleo, do pré-sal, mas evidentemente essa notícia aqui chama a atenção da opinião pública, algo que está sendo muito debatido em todos os lugares sempre. Essa questão é uma questão polêmica, extremamente polêmica, porque o caráter que envolve o adolescente com relação aos delitos, né? Essa questão dos crimes, enfim, e como está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela se refere a um aspecto socioeducativo. Na verdade, as medidas de punição aos adolescentes, elas deveriam ter um caráter socioeducativo. Infelizmente, o que a gente percebe é que na execução do Estatuto da Criança e Adolescente, portanto, na aplicação dessas medidas socioeducativas aos adolescentes, a gente percebe que o sistema tem sido falho. Infelizmente, os municípios, em geral, eles não conseguiram, até agora, de fato, fazer cumprir o que a lei prega, né? Que são a aplicação dessas medidas e que elas realmente consigam ter este caráter socioeducativo. Então, por exemplo, uma medida de privação de liberdade para um adolescente, ela deveria ter todo um esforço, né? No sentido de ajudar este adolescente a recuperar a sua trajetória de vida, né? Sair desse movimento infracional para um movimento positivo, um movimento, enfim, de escolaridade, um movimento de trabalho, um movimento positivo, dessa forma. E a gente percebe que isso não vem acontecendo, inclusive que há uma tendência à utilização de adolescentes, aliás, a participação de adolescentes em crimes, inclusive em crimes hediondos, tem sido grande. A utilização por
parte de maiores, de adolescentes, também tem sido uma prática comum. Então, veja, eu vejo essa medida, né, de aumentar esta pena, que na verdade não é pena, é uma medida socioeducativa, porque ela ainda está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque hoje ela é de 3 anos, né? Para 8 anos, eu vejo como positiva. Eu particularmente vejo como positiva, porque alguma coisa precisa ser feita. Em contraponto, tem a discussão da diminuição da maioridade penal, que ela eu diria que ela ainda não está devidamente amadurecida, uma vez que a gente ainda não conseguiu sequer cumprir ainda com o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, este contraponto entre diminuição da maioridade penal, né, de diminuir para 16 anos, a maioridade penal, e esta medida, né, que vem para aumentar a pena de 3 para 8 anos, eu prefiro esta medida. Porque o adolescente, ele ainda fica num regime socioeducativo, ele ainda fica com esse olhar de um jovem, de uma pessoa ainda em formação, portanto, que merece uma atenção. Veja, eu estou falando tudo isso porque a gente sabe da falência do nosso sistema penitenciário. Então, o que vai significar colocar este adolescente dentro do sistema penitenciário numa perspectiva de formação? Quer dizer, pensando que a gente está falando de pessoas que estão em processo de formação. E veja, a gente tem que ter esperança, não dá para dizer e condenar essa pessoa e dizer que nunca mais ela vai ter uma capacidade e uma condição de se recuperar. Não podemos afirmar isso. A gente tem que acreditar na possibilidade de recuperação do ser humano sempre. Então, eu vejo com bons olhos esta medida. Eu acho que ela já foi aprovada no Senado, né? Então agora falta esta aprovação na Câmara. Então algo assim que realmente porque Você acha que o momento comporta esse tipo de mudança? Porque o pensamento aí é bem causa e efeito mesmo, que até tá no senso comum da sociedade como um todo, que a punição é muito branda e se estimula a criminalidade. Sim, veja, e os adolescentes sabem disso. Esse pensamento, ele se instalou também nos adolescentes, de que realmente eles podem participar, que para eles vai pegar leve, que depois eles podem realmente, que o tempo é menor, e eu acho que precisa mudar. Esse pensamento, esta cultura precisa mudar. Zé, por mais polêmico que seja este tema, eu penso que medidas precisam ser tomadas. Claro que não é na ponta que a gente tem que resolver, não é na punição, é antes. Tem todo um sistema de falência na formação das crianças e dos jovens. Então, a gente está falando, e veja, então eu quero até reforçar esta questão aqui, a gente está falando da ponta, do final, deste jovem que já se perdeu no meio do caminho. Então, atenção, muita atenção para as crianças e para os jovens, para que realmente a gente não perca este jovem para criminalidade. Zé Geraldo. Eu entendo o seguinte, a minha linha é a linha da Ana Mara, porque, veja, que a penalização, o sistema legal dos atos infracionais, a penalidade, hoje são muito brandas, 3 anos só, não é? É muito pouco. Mas, por outro lado, nós estamos atacando os efeitos e não as causas, não é? Eu entendo isso. Porque, por que esses crimes, em cada 10 crimes, 7 ocorrem com esses adolescentes na faixa entre 16 e 18 anos? Essa aqui é uma verdade. Por que isso ocorre? Está na hora de nós, operadores do direito, aí eu também me incluo, mas também os juízes, os promotores, começarem a analisar estatisticamente esses resultados. Isso chama-se jurimetria em termos científicos do direito. Porque tem alguns advogados que não gostam de trabalhar com números, entende que se ele tem pratica um alterofilismo bibliográfico e divagações da imaginação de doutrina, está satisfeito. Não é. O direito não é isso, só teses doutrinárias. O direito é, sobretudo, a efetividade de aplicação da justiça. O direito é um conjunto de instrumentos sociais que faz com que a gente tenha regras de civilidade e os seres humanos viventes aqui numa determinada comunidade possam viver em harmonia e em paz. Essa é a justiça real. Não é
a justiça imaginativa dos juristas, dos famosos doutrinários de Brasília. O que eu entendo é o seguinte: se em cada 10 crimes, 7 são cometidos por esses infratores, nessa faixa etária, 16 a 18 anos, gente, alguma coisa tem que ser feita. Além de aumentar a penalidade, claro que você tem que aumentar. Isso não tem dúvida, para 8 anos, sei lá, ou para 10, eu não sei. Tem países que não tem nem limite de idade. O sujeito cometeu um crime caracterizado, tipificado como hediondo, o cara vai preso. Nos Estados Unidos eles prenderam agora um garoto de 8 anos na Louisiana, não é? Agora, como vai ser isso, eu não sei. Agora, por outro lado, cabe perguntar: será que o Estado não está falido no que tange as suas obrigações para com as nossas crianças e para com os nossos adolescentes? Primeira pergunta. Segunda pergunta: será que esses adolescentes têm o devido encaminhamento sob o ponto de vista prática de lazer? Outro dia, eu vou dar um exemplo pessoal. Outro dia eu estava conversando com uns amigos e eles estavam dizendo: poxa, olha, o Zé Geraldo, família humilde, morava no Morro Pacheco, lá com a mãe, com os 4 irmãos, num porão e tal. Ele agora é engenheiro, assim falando pra mim. Que esforço ele fez, né? Nada disso. Eu tive uma infância excelente. O meu quintal era o Morro Pacheco. A minha escola pública era no pé do morro. E os vizinhos, cada um controlava. Se o filho da Dona Maria não ia pra escola, o barbeiro dizia que o filho da Dona Maria não foi pra escola. O seu Quincas, da venda da venda do lado, não fala: por que o Zezinho não foi pra escola? Por que o Paulinho não foi pra escola? Eu e meu irmão eram cobrados, cara. O nosso quintal era pegar goiaba, pegar manga, era brincar, jogar bola. Era estudar e jogar bola, e toda uma comunidade em volta controlando, Zé. Toda uma comunidade. Então, eu não tive infância ruim, não. Eu tive uma boa infância, excelente infância. E os meus filhos não tiveram a infância que eu tive. Eu tô dando esse testemunho pessoal, porque precisa parar de dizer que o sujeito que vive, por exemplo, em favela, todo cara que vive em favela tem que ser um meliante. Não é, não. Tem famílias excelentes, só que não tem uma escola perto. Essa aqui é a verdade, não tem uma escola perto, não tem um campinho para jogar bola. Qual é o seu lazer? Ver televisão? Uma menina, qual é o seu lazer? Ver televisão ou ver aquelas cenas da Globo? Essa que é a verdade. Então, a coisa tem que ser mais aprofundada, tem que ter mais estudo por parte das assistentes sociais, dos sociólogos, dos juízes, dos senhores promotores, que tem que tirar, sabe, o bumbum da cadeira e ir lá na fonte. É uma crítica que eu faço também para os donos que aplicam a justiça, não é? Porque nós, enquanto sociedade, temos que não ficar de orelhas abanadas só porque o sujeito é juiz e é promotor, não. Ele tem que também exercitar com a melhor das eficácias o seu mistério, o seu trabalho. Para isso ele é bem remunerado. Não é? Isso que nós temos que começar a questionar. Não é só também atribuir as culpas para os políticos de plantão. Não é nada disso, Zé. Eu vejo, nós temos que ter um grande debate nacional, chamar todo mundo que envolve sobre isso e dizer assim: bom, tem que ser penalizado? Tem. E aí? Vai resolver o problema? Essa é a pergunta que eu faço. Não vai resolver, porque vai continuar, porque nós estamos entrando numa progressão, não vou dizer nem geométrica, é logarítmica de violência urbana, gente. E ninguém está se atendo, tá? E o que está acontecendo com outras pessoas pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer um dos nossos filhos, com qualquer um dos nossos netos. E aí você vai se incomodar? Não, tem que se incomodar já. Esse é o grande debate nacional que tem que ser feito nas próximas eleições de outubro. Isso sim que tem que ser colocado. A violência urbana que cresce em todo esse país. Ronaldo. Bom, quem me conhece sabe que eu sou extremamente a favor da redução da maioridade penal. O Congresso demora demais, e aí demora porque está discutindo a corrupção, está discutindo os problemas do governo federal, da ex-presidente, do atual presidente, e deixam uns projetos importantes de serem votados, né? Essa que é a verdade. Nós chegamos num patamar e aqui nós estamos discutindo o crime hediondo, né? Não estou falando aqui o furto de ladrão de galinha, aquela coisa básica, que aí sim
eu acho que tem que ter uma pena branda, nós temos que colocar no socioeducativo, mas o crime hediondo, nós chegamos num ponto neste país que não dá mais para se pensar em programas socioeducativos para certos adolescentes. Eles chegaram num patamar de crime o mais excessivo que nós temos aqui no nosso país, né? O adolescente chega, esse de 16, 17 anos que mata, chega na cara do policial e fala: você não pode fazer nada porque eu sou menor. Eles falam isso mesmo, porque sabem, eles estão a regrinha no jogo e são conduzidos por adultos, para fazer esses crimes hediondos. Então basta, eu acho que o Congresso Nacional precisa pautar com urgência esses projetos, a questão da redução da maioridade penal, e tem que sim ser aprovado esse aumento de 3 para 8 anos, muito bem discutido pelo ministro da Justiça no nosso país. Tem manifestação dos ouvintes sobre o tema, Tiago. Tem sim, Zé, olha só, tem a participação da Helena da Ponta da Praia, que diz assim: olha, falta cuidado e investimento na infância, para a infância, né? Crianças não têm área de lazer, não tem uma escola boa, suporte dos pais, as verbas estão cortadas. Participação pelo nosso WhatsApp do Mariano Gomes, que diz assim: bom dia a todos. Sempre que se fala em aumento de pena para menores, eu me pergunto se há também um acréscimo ou multiplicador da pena para o maior que o arregimenta. Obrigado a todos, Mariano Gomes. Tem também a Sônia do Macuco, que diz assim: bom dia a todos, o ECA, e mesmo o ECA no sentido da palavra porcaria, entre aspas, menor infrator, sabe o que faz sim. Tem que reduzir a idade e fazer cadeias privadas, onde o cidadão tenha que trabalhar como o cidadão do bem e sustentar a sua família e a família da quem ele causou esse transtorno. Ele até diz assim, a Sônia diz assim, a quem ele desgraçou. Pois é. Bom, vamos em frente com o nosso giro nacional. Infelizmente é um giro aqui, é um ping-pong, e a gente vai com agilidade também informando o nosso ouvinte aqui no Bom Dia 98. E o segundo tema é: HC afasta médico sob suspeita, mas rebate dados da investigação. Então, o médico e o superintendente envolvidos numa questão de superfaturamento na compra de marca-passos, neuroestimuladores, eles incentivavam, Ronaldo, as pessoas a entrarem na justiça para depois se livrarem do caráter licitatório, irem para um caráter emergencial e assim comprar os aparelhos um preço acima do mercado. O hospital, ao mesmo tempo que afastou os envolvidos, nega as irregularidades. Olha, a gente analisa essa questão com muita preocupação, né? É um direito do cidadão pleitear na justiça, se uma vez negado um atendimento, uma cirurgia, como no caso aí do HC, que é a colocação de um marca-passo, acho que é referente ao mal de Parkinson, né? Isso. É um direito do cidadão. O detalhe é que esse direito, ele não pode ser prejudicial para uma coletividade. Porque o que está acontecendo, pelo que a gente soube assim superficialmente dessa questão, é que o médico, ele solicita que o paciente vá na justiça pleitear, e ele, com a determinação judicial, ele compra sem licitação o marca-passo a um preço 4, 5 vezes maior do que vale o aparelho. Ou seja, você está prejudicando de 3 a 4 pessoas que estão na fila, não é? Isso é que é o crime, esse é que é o erro, né? Porque um direito do cidadão de pleitear a sua cirurgia, o seu atendimento na justiça, é um direito constitucional, né? Então veja, se há essa máfia, eu creio que o Hospital das Clínicas, bem como o governo do estado, vão realmente abrir uma sindicância para apurar essa questão e vai punir os culpados, eu não tenho a menor dúvida disso. Nessa linha que o Ronaldo falou, eu também concordo, mas por outro lado, eu questiono, Ronaldo, a qualidade das investigações efetuadas pelo Ministério Público, porque há uma tendência de ver o fato, né, de modo genérico. Em tese, tudo isso que você falou, que estão nos jornais, ok, procede, vamos investigar, vamos penalizar,
Mas será que foi isso? Porque isso aí tem vários subcaminhos, várias ramificações. Será que todas as pessoas que pediram na justiça conseguiram eliminar, que é um direito constitucional, direito à saúde, portanto o Estado tem que prover isso, foram só para o Hospital das Clínicas? Será que todas essas liminares direcionadas para o Hospital das Clínicas? Será que não teve outras? Essa é a questão. Com certeza não, isso daí nós estamos falando, é um fato isolado do Hospital das Clínicas, mas isso ocorre em outros também, com certeza. Entendeu? Porque será que não está havendo uma ligeira sobrecarga somente no Hospital das Clínicas? Sabe, não quero dizer que não deva se investigar, claro que deve ser investigado, claro, mas todos os outros hospitais também têm, com certeza tem. O que eu não quero, eu quero tentar dizer que é profundamente injusto penalizar só um profissional. Entendeu? É injusto, muito injusto, gente. Nós temos que dizer, dar nome aos bois. Será que no Sírio-Libanês não tem, por exemplo? Será que no Einstein não tem, por exemplo? Não é? Será que a beneficência portuguesa não tem, por exemplo? Essas coisas têm que ser levadas, né? Tem que ser considerada, porque nós estamos pegando um exemplozinho, uma amostra. Você foi lá, pegou um aparelho de biópsia, tirou um taco do tecido e analisou. Mas será que não tem outras partes também com isso? É isso que eu quero dizer. A questão é muito mais ampla. Eu recomendaria ao Ministério Público e aos órgãos de investigação que ampliasse essa pesquisa para a coisa ser efetivamente aplicada à justiça. Tá aí, talvez aí uma excelente oportunidade, está aí disponível para a sociedade, o chamado fio da meada. Tiago. Maia nega manobra para votar cassação de Cunha. Rodrigo Maia, ele vai marcar 3 sessões, pelo menos 3 votações por semana durante as Olimpíadas no mês de agosto, quando está prevista a votação não só do impeachment da presidente Dilma, como também da cassação do ex-presidente Eduardo Cunha. E os aliados de Cunha dizem que existe aí uma manobra que é para garantir o quórum, já que durante o período eleitoral no segundo semestre é comum que os deputados se dirijam às suas bases e não compareçam. Ele diz que vai haver corte de ponto e também vai descontar a sessão, né? A remuneração por aquela sessão que o parlamentar faltar. Ora, veja, você de repente tá aplicando uma medida certa e entendo que não se justifica essa argumentação de manobra, não. Até porque é a obrigação deles estarem lá. Eles foram eleitos para isso, para estarem lá e levarem adiante votações importantes para o país. Nada a ver essa colocação desse grupo de deputados, não é? Mais uma vez eles querem chamar a atenção, dirigir os holofotes para eles, nada a ver, absolutamente nada a ver. Concordo com o que você acabou de falar, é obrigação deles, eles têm que estar lá, a pauta é enorme, veja, tem uma série de projetos, o Congresso ele ficou parado nessas discussões de cassação de Eduardo Cunha, sem presidência da Câmara, então assim, eu imagino a quantidade de matérias que estão paradas, de projetos que estão parados lá e que necessitam ser votados. E um outro aspecto, quem falta ao trabalho é descontado. Portanto, senhores deputados, se faltarem às sessões, deverão ser sim descontados, não está fazendo nada demais. Qualquer pessoa normal, qualquer trabalhador normal neste país, quando falta ao seu trabalho, é descontado. Então veja, é óbvio que o deputado, ele tem que ser descontado também. Claro que o Rodrigo Maia, ele também pensa na popularidade dele, é uma medida que vai ter respaldo popular, mas de qualquer maneira, no mérito, ele está correto. Eu entendo assim, Zé Geraldo. Corretíssimo, né? Se você faltar aqui, o Nicolau não te paga. É verdade, com toda razão. Não é verdade? Com toda razão. E se vocês faltarem, também nós não pagamos. Habib Chocan. Habib Chocan, Nicolau. Habib Massari, eu gostar de Massari, Nicolau. Metade dos jovens no Brasil depende de programas do governo para cursar universidade. 50,5% dos jovens, para ficar mais claro, eles alegam que para cursar a universidade não tem recursos, dependeriam de programas governamentais. Mais um dado preocupante, né, Ana Mara? E isso é uma realidade e veja, hoje nós temos alguns programas governamentais e que estão suprindo esta necessidade.
e de uma forma ainda pequena, eu diria. Então, eu acho que este tema vem ao encontro do tema anterior, que fala da criminalidade, né? Dessa crescente criminalidade envolvendo os jovens. Isso é o reflexo desta falta de opções, esta falta de acesso mesmo dos nossos jovens, nossos adolescentes, a uma série de coisas, a uma série de serviços, a uma série de oportunidades, infelizmente, que pese aí, inclusive, o posicionamento do Ronaldo, que eu respeito, e acho que é isso mesmo, a gente está aqui para debater, cada um tem um posicionamento, e mesmo aos ouvintes que se manifestaram, gente, é real a exclusão social, ela é um fato. Ela não é de hoje. Hoje a gente tem algumas alternativas. A gente passou muito tempo sem que os jovens tivessem acesso à escolaridade. Quer dizer, acesso a brincar, as crianças que são privadas de brincar, crianças que são privadas de ter acesso, olha, vou falar de cultura, vou falar de esporte. Imagina, isso é algo que a gente não encontra neste universo, né? Então, assim, a gente está falando de precariedade. Quando a gente pensa, vamos fazer uma reflexão aqui, quem é pai, quem é mãe, né? Quando na educação do seu filho, onde você está planejando a educação do teu filho, né? Desde que ele nasce, você vai pensando assim, o que é importante o meu filho ter, né? O que vai fazer dele um ser humano melhor, o que vai fazer dele uma pessoa bacana, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, né? Então, quando a gente vai pensando a educação dos nossos filhos e a gente vai planejando, quantas coisas a gente quer oferecer para o nosso filho para que realmente ele cresça, né? Uma pessoa bacana e seja realmente uma pessoa que vá contribuir para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do planeta, enfim, uma pessoa consciente. E aí a gente pensa nas pessoas que não têm acesso, os pais já não tiveram acesso. Então a gente está falando de famílias que não tiveram acesso. E são famílias que não conseguem, de fato, prover este acesso aos seus filhos. Então, é muito séria esta questão no nosso país, né? Reforçando, então, o tema anterior, que a gente não acenda as luzes apenas na criminalidade, mas que a gente pense na formação, desde o nascimento, que haja uma preocupação por parte de todos. Foi lindo que o José Geraldo falou dos vizinhos, desse comprometimento de vida. Nós perdemos isso. Né? O senhorzinho da banca que se preocupava, o senhorzinho da venda que se preocupava se o menino ia. Nós perdemos isso. É outra realidade. A sociedade evoluiu dessa forma. Nós perdemos, mas aí a gente precisa criar outras formas de monitoramento. Nós estamos vivendo a cultura do isolamento, né? Mas que nós estamos mais conectados, estejamos cada vez mais conectados, é uma cultura de isolamento das pessoas mesmo, né? Sim. Cada um, paramos de nos preocupar de uma forma positiva com o nosso vizinho, com os nossos colegas da comunidade, exatamente. Isto é, nos tornamos mais egoístas, não é? E aí, a Ana Mara tocou numa palavrinha chave, que é a preocupação com o planeta. Hoje, Zé, a educação, e eu digo isso, que eu tenho esse exemplo em casa, é uma das discussões que eu tenho com a minha filha. A tendência hoje é educar, dar o melhor colégio, né? Dar o melhor colégio, levar para viajar, etc. Mas não se preocupa em fazer com que as crianças tenham contato com a natureza, com a terra. Não ensina a criança a localizar-se na nossa grande comum a todos nós, no nosso locus, que é o planeta Terra, né? Aí tem aquele conceito de sustentabilidade, de ter que preservar, sim, a qualidade da água, tem que preservar, sim, as nossas matas, tem que preservar, sim, o nosso ar, tem que economizar, sim, tem que reduzir custos, sim, tem que se cuidar e deixar a cidade limpa, porque essa questão do lixo que ocorre no Brasil, nas nossas cidades, não é só reclamar que a prefeitura não tem, por exemplo, lá em São Vicente não tem Codesab, nem Cubatão também, etc, aquele lixão, mas é uma cultura do povo também. Então o sujeito pega aquilo que ele não quer mais em casa, pega a geladeira, pega a televisão, pega sofá. Você vai, eu fui a São Vicente ontem, é incrível, eu vi nas ruas sofá, cara, eu vi sofá, vi cadeiras em pleno Itararé. Quer dizer, isso é chocante, não é verdade? Quer dizer, o povo não tem educação nenhuma. Então, e onde se começa isso? O pai e a mãe.
e diz assim, não pode jogar lixo no chão. Tem que preservar a água. Educação familiar. Educação familiar, é isso aí. Então, educação familiar. Aí a questão vai longe, nós podemos até retornar. Não é Zé, mas começa aí, Zé. As famílias desestruturadas também, a gravidez na adolescência, precoce, a ausência da paternidade responsável, e tanta coisa que a gente vai debater aqui ao longo do programa, mas para encerrar esse tema, nós temos que ir para o intervalo comercial. Eu vou colocar mais um dado na pesquisa, mais dados para o Ronaldo poder também opinar, que é uma pesquisa divulgada ontem pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, faculdades particulares, que mostram aquele dado: 50,5% dos jovens pretendem ingressar em curso superior não tem condições, conta 37% dizem que poderiam pagar as mensalidades e 12,12% que disseram que talvez tenham condições. Ouviu 1.000 brasileiros com idade de 18 a 30 anos, mas o que chama atenção é o seguinte, sobre as pessoas interessadas nos programas, já que elas precisam. No Universidade para Todos, cerca de 60% admitem que tentariam, mas quase 40% dizem que não tem interesse. E no FIES, da mesma maneira, quase 40% disseram que não tem intenção em ingressar. O que nós estamos perdendo? Esse elo que demonstra educação como um caminho para a melhoria de vida. Isso que preocupa. Não, com certeza, Zé. Eu acho que esses programas do governo, acho que são extremamente interessantes num momento como esse, onde o desemprego reina, né, no nosso país e principalmente afeta o jovem que tem dificuldade. Eu vou dar um exemplo da mesma forma como o Zé Geraldo deu. Eu sempre estudei em colégio estadual. Estudei no Canadá, Rui Ribeiro Couto, Azevedo Júnior, Primo Ferreira, e do Primo Ferreira eu fui para a faculdade particular. Portanto, veja, eu trabalhava cedo para pagar minha faculdade. Eu nem saía final de semana para guardar o dinheiro para pagar a faculdade, porque meu pai era aposentado, não tinha como me ajudar nessa oportunidade. Então, naquela época já tinha dificuldade. Eu cheguei no segundo ano da faculdade com o objetivo de encerrar. Eu vou trancar minha matrícula porque eu não tenho condições de pagar. Foi aí que eu arrumei um emprego um pouquinho melhor na área portuária, fui crescendo e aí fui pagando minha faculdade e me formei, né? Para mim foi motivo de orgulho porque eu banquei a minha faculdade. Hoje a situação é difícil, né? Hoje a realidade é outra. Hoje a situação, o momento é outro para esses jovens. E aí, esses programas do governo, eu acho que vem para dar uma alavancada nessa questão. É pouco ainda, como bem disse a Ana Mara. Eu acho que a gente tem que melhorar muito, mas já ajuda bastante uma classe. Eu queria te dizer o seguinte, eu entendo que tem que ter o FIES, tem que aumentar o outro, mas eu entendo o seguinte, você fala uma coisa básica aí, você estudou do primário até colegial, escola pública estadual de nível. Portanto, você estava apto a entrar em qualquer particular. Hoje, e eu tenho um exemplo, a Ana Mara também, é um meu amigo comum a mim e a ela, aquele menino de 16 anos, o sujeito é inteligentíssimo, estuda numa escola estadual de 5ª categoria, o cara tá no primeiro ano colegial, não estudou até agora PG, progressão geométrica, é um crime, cara, é um crime. Eu entendo que ter universitário, estimular os universitários, claro, tem que ter um programa, mas a educação básica, a educação fundamental, é ensinar essa gurizada a raciocinar, ter massa crítica. O que é ter massa crítica? A gente sabe ensinar e saber questionar você civilizadamente do ponto de vista todo, entendeu? O Brasil é muito solto, o ensino fundamental, desde a creche ao ensino fundamental, para essa gurizada de 16 a 18 anos, tá péssimo, não tá ruim. Eles não sabem raciocinar, não sabem aritmética e não sabem interpretar um texto. É verdade. 7h40, encerramos para aqui o Geração. Encerramos não, tem ouvintes manifestando sobre os temas, não é, Thiago? Tem sim, Zé, tem o Paulo Sérgio que diz assim, o Paulo Sérgio de Cubatão: os jovens que vêm do ensino médio público ganham vagas do governo grátis. Chega no primeiro semestre e repetem porque tiveram ensino médio fraco. O problema está no meio do processo. Faculdade grátis só dá voto. E tem aqui a participação, né? Registrando aqui a participação também do nosso amigo, companheiro de meio de comunicação, Eduardo Filete. Doutor Filete. Opa, grande Filete. Grande abraço. Obrigado pela audiência. Nosso amigo Filete. Bom, vamos então ao intervalo comercial, mas antes
Eu quero falar da Churrascaria Tertúlia. É a minha dica pra hoje. Churrascaria Tertúlia, tem aquele rodízio de carnes nobres, deliciosas pra você, com qualidade, com excelência no atendimento, tudo que a Tertúlia pode te oferecer com muita qualidade mesmo, é a palavra de ordem. E hoje realmente é um grande dia, mas sempre é bom ir na Tertúlia, né? Almoço, jantar. Hoje R$54,90 o rodízio no almoço e no jantar. Você tem um rodízio de carnes nobres com muitas opções deliciosas, buffet de saladas e frios, tudo muito fresquinho, uma oferta muito grande, uma variedade também, tudo delicioso lá na Churrascaria Tertúlia, que fica na Bartolomeu de Guzmão 187 em Santos. O telefone é o 3261-1641. Acesse churrascariatertúlia.com.br. Bom dia 98, volta já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h44, de volta com o Bom Dia 98 na 98 FM, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 às 7. 15 para as 7 da manhã, às 8h15, numa realização da CDL Santos Praia. Tiago Ferraz aqui comigo. Vamos mais uma vez divulgar os canais de comunicação e interação dos nossos ouvintes. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Aqui Zé Torquato agradecendo a sua audiência na bancada, os comentaristas José Geraldo Barbosa, Ana Maria Simões e Ronaldo Santiago. E você que trabalha com saúde, que precisa trabalhar de branco, então você tem novas especificações para utilizar, principalmente lá na Blanche Moda em Branco, que não tem só roupas brancas, tem sapatos com solar de silicone para não fazer barulho, tem sapatos que se adequam a normas técnicas como a NR32, por exemplo. Você tem variedade de jalecos com os melhores tecidos. Gente, a roupa não pode causar alergia no paciente. Você tem que pensar nisso. Não é só ser branca, não. Tem que ter qualidade. Tem que ter um tecido que gere conforto para você, para o paciente, e ao mesmo tempo você se sinta bem vestido. Por que trabalhar de armadura só porque você tem normas técnicas, né? A Blanche, então, tem variedade, qualidade e preço. É especializada em branco para você que é profissional de saúde, que adora roupas brancas também. A Blanche Moda em Branco fica na Oswaldo Cruz 319, em pleno Supercentro Boqueirão, lojas 93 e 94. Blanche Moda em Branco conosco diariamente aqui no Bom Dia 98, que segue em frente. Dono de jet ski que matou menina Graziele é condenado, mas tem pena substituída. 4 anos após a morte da menina Graziele Lames, atropelada por um jet ski na praia de Guaratuba, em Bertioga, a Justiça de São Paulo condenou o empresário José Augusto Cardoso Filho por homicídio culposo sem intenção de matar. Padrinho do adolescente que conduzia a moto aquática e dono do veículo, ele teve a sua pena substituída por prestação de serviço à comunidade. Advogado da acusação, José Beraldo, lamentou que após o episódio, o empresário responda apenas com prestação de serviços. Além do empresário, a Justiça de São Paulo também condenou em outubro do ano passado o caseiro Erivaldo Francisco de Moura a 1 ano e 2 meses de detenção por omissão de socorro. Por seu réu primário, Erivaldo responde em liberdade e já teve como pena prestação, ou melhor, ele teve como pena prestação de serviço. Mas já o adolescente que alegou somente ter acionado jet ski e não chegou a pilotá-lo foi condenado à liberdade assistida de 6 meses, período em que deveria ser acompanhado pela justiça. Ou seja, complementando o que eu percebo, viu, Ronaldo, é que não foi ninguém punido pela gravidade do crime. Essa é a realidade. Estamos agora no momento olímpico, isso é mais do mesmo. O nosso velejador, o Lars Grael, o que aconteceu com ele? Um condutor bêbado, e aí essa responsabilidade de jogar no adolescente. E o caseiro também, eu não vi os autos, mas que culpa que tem o caseiro que obedeceu uma ordem, né? Tudo bem, do ponto de vista da responsabilidade civil, ele entregou a moto náutica aí para um menor de idade, não é? Mas realmente fica a sensação de impunidade.
Eu não sou advogado criminalista e também não consultei esse processo para poder dar um parecer aqui melhor. Mas é assim, o juiz se sentiu confortável nessa sentença, olhou, analisou as provas contidas nos autos. O que acontece é o seguinte: o dono da embarcação aí, do jet ski, que culpa tem ele, né? Porque veja, ele é proprietário, tá na garagem, um equipamento, ele não tem ciência, ou não sei se é isso o caso, mas ele não teve ciência de que Ele autorizou? Ele autorizou? Bom, então, se está contido nos autos que ele autorizou, aí sim a responsabilidade me parece que foi branda, né? Me parece que foi branda em relação a isso. Da mesma forma o caseiro e o menor, né? Sem habilitação nenhuma, isso ocorre muito no litoral norte, né? Eu vou muito pro litoral norte, sei do que estou falando, não tem fiscalização por parte das autoridades, coisa que acontece aqui em Santos. Aqui em Santos você não vê isso aqui, né? A fiscalização, a guarda municipal tá de olho nisso aqui, se o cidadão for com jet ski, é apreendido o jet ski dele. Então aqui tem a legislação e tem fiscalização. No litoral norte não tem, infelizmente não tem, a gente vai lá. E eu também tenho filhos dessa idade, hoje essa menina estaria com 8 anos, é a idade da minha filha praticamente. Então veja, nessas condições eu acho que a pena foi branda. Zé Geraldo. Primeiro, saiu uma resolução não, uma súmula vinculante do STJ semana passada, o seguinte: todo e qualquer cidadão que empresta um equipamento motorizado a uma pessoa que está com a carteira nacional de habilitação suspensa, tá? Ou que ela não seja habilitada, de cara ela é penalizada. É lei agora. Você não pode emprestar um veículo que você tem, vale dizer jet ski, também para menores de idade e para pessoas que não estejam tecnicamente habilitadas. Essa é a lei agora, é uma súmula vinculante, decisão do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, lamentável, mas o dono do equipamento jet ski errou e tem que pagar por isso. Se essa pena é branda ou não, é o que diz a lei, né? Ele vai prestar, na realidade ele vai prestar 2 anos e meio de serviços à comunidade, não é? Agora, tem uma outra parte, que os advogados da área civil estão trabalhando para a família, que é um ressarcimento de responsabilidade disso aí em termos materiais, em termos morais, que eles estão pleiteando da ordem de 1,5 milhão. Mas em termos penais, isso aí é o que diz a lei. Aí, nesse caso, eu digo para você, essa lei tem que ser modificada, tem que ser mais penalizada. Eu chamo a atenção como que um adulto, né, uma pessoa autoriza um adolescente de 13 anos a pilotar um jet ski, quer dizer, sozinho, né? E ele estava praticamente sozinho. Eu acho que isso tudo vem ao encontro do que a gente está debatendo aqui, né? A gente joga a responsabilidade para o Estado, mas a gente tem que chamar a atenção da responsabilidade dos pais também na formação dos seus filhos, né? Na formação das crianças, dos adolescentes. Quer dizer, sem cabimento este adolescente de 13 anos pilotar este jet ski numa praia cheia de gente, movimentada, quer dizer, lamentável isso, a pena, eu não vou discutir aqui a pena, né? A gente fica com essa sensação. Se você pensar na balança da justiça, uma criança morreu. 4 e aí, anos, quer dizer. Tudo bem que podia ter bons antecedentes, ali contempla, teoricamente não ofereceria perigo para a sociedade. Mas fica a sensação de que da impunidade. Eu acho que vamos ficar com isso, com essa sensação de impunidade. Ela ficou, mesmo para o jovem, você vê, 6 meses de liberdade assistida, né? Não é nada. O que isso significou na vida dele, né? Então, lamentável. E na verdade foi prescrito, né? Aliás, né? Que aliás prescreveu e ele não vai fazer mais nada, como se nada tivesse acontecido. E o Ronaldo lembra algo importante, depois de 4 anos, quer dizer, essa causa e efeito aí, ela perdeu todo o sentido. 7h53, o grande alerta é esse. Na temporada de verão teremos vários abusos e a fiscalização tem que atuar. E agora
A informação do Zé Geraldo muito precisa e até uma espécie de alento, que já uma súmula vinculante no STF, prevendo uma pena mais dura nesse sentido, o que contempla uma necessidade premente aí para que novos acidentes assim não aconteçam e novas pessoas não percam a vida assim de uma forma tão estúpida e tão banal e fruto de tanta irresponsabilidade. Bom, tem a matéria de jornal A Tribuna de hoje que eu vou chamou a atenção da nossa produção e eu vou reproduzir aqui em parte, que fala da demora no apoio em caso de microcefalia. Mães que tiveram filhos com a doença por causa da epidemia de vírus Zika relatam dificuldades em obter benefícios previstos pelo governo. Matéria do jornalista Rogério Stonoga, meu colega que até me mandou um abraço, que diz o seguinte: no auge do surgimento dos casos de microcefalia causados pelo vírus Zika, muito foi prometido pelo governo federal às mães que tiveram filhos com resultados positivos para a doença. Mas passada a fase de promessas, elas afirmam que se sentem abandonadas. Na Baixada Santista, algumas têm enfrentado a burocracia até na hora de solicitar benefícios previstos em lei, como a concessão de salário mínimo, R$880, previsto pelo benefício de prestação continuada BPC do governo federal. O valor é pago apenas a famílias com renda inferior a R$220, ou seja, 1/4 do salário mínimo. A dificuldade das pessoas em obterem os benefícios, Ana Mara, por conta dessa infelicidade e contaminação pelo Zika vírus e, consequentemente, a incidência da microcefalia. Isto jamais poderia estar ocorrendo, né? Assim, primeiro, a situação que essas famílias vêm enfrentando, lidar com essa questão não é fácil. Esse apoio do governo, ele é determinante, né? Ele é fundamental. Quer dizer, e assim, o que acontece nesse país, né? Acho que é até me falta a palavra, na verdade, essa falta de responsabilidade, essa falta de respeito com as pessoas, porque eu acho que entra nisso tudo. Como é que você, a mãe já está passando, já é uma situação extremamente delicada, quer dizer, então esses benefícios, os serviços de assistência social, os serviços de saúde, esse monitoramento, este acompanhamento, são aqueles casos que eu me lembro que eu chamava a atenção quando eu trabalhava na gestão pública, que eram aqueles casos que a gente tinha que pegar na unha, entendeu? Era aqueles casos que você tem que acompanhar do começo ao fim, você tem que fazer esse monitoramento, dar este suporte, tem esse benefício de prestação continuada, que é o benefício do governo, que repassa um valor financeiro para as famílias, né? Cuja renda esteja dentro aí dos parâmetros do governo, do programa, do benefício, mas tem uma série de outras coisas que podem ser feitas a essas famílias e que compete realmente aos órgãos municipais, né? A família mora no município, então compete aos órgãos, aos programas dos municípios que realmente deem esta atenção e este acompanhamento. É um acompanhamento que ele tem que ser ali próximo e as famílias encaminhadas para os programas pertinentes, as crianças acompanhadas, enfim, aquele trabalho que a gente chama, é um trabalho de integração, mas ele tem uma porta de entrada, né? E esta porta de entrada, este monitoramento, ele tem que ser feito e aí compete realmente aos municípios. É interessante quando a Ana Mara fala que tem que pegar um caso desse na unha e acompanhar, fazer o follow-up integral. É verdade, Ana Mara. Porque senão a coisa não acontece. Não. E deixa de ter. Então, em termos de mídia, de publicidade, se divulga o programa, se fala, se menciona. Zé, uma semana depois não existe o programa, só existe no papel. E aí, aquele que é vitimizado, é que sofre, não é verdade? Porque ninguém acompanha, ninguém tem o sino, né? Pra ir atrás e correr e dizer, opa, como é que tá o programa? Infelizmente, é a ausência de gestão pública eficaz. Ronaldo. Olha, eu não sei, a matéria fala no geral. Sim. No geral. Tem alguns casos que o jornal apurou e que realmente relata essa dificuldade. Não é uma coisa específica aqui da nossa região, até porque a nossa região, região, acho que nem teve casos aí eu até, olha, francamente desconheço.
No geral, é aquela história que todo mundo já comentou aqui. O governo lança um programa, e fica no papel e não sai. E talvez fique no papel exatamente por aquilo que nós conversamos aqui, né? Todo mundo de olho na cassação, no impeachment e etc. E os programas vão sendo jogados para segundo plano, lamentavelmente. Então eu penso que as prefeituras, os governos do estado têm que realmente abraçar essas questões aí e ajudar as pessoas vitimadas pelo Zika vírus, que é um acompanhamento, né, para essas pessoas, que é extremamente importante. 7h59, nós vamos parar para um intervalo aqui no Bom Dia 98, mas antes quero falar da Black Jaw Choperia, já é quase fim de semana, né? Que dizem que naquela linha até que enfim é sexta-feira, hoje até que enfim é quinta-feira, né? Quinta-feira já começa a mudar o astral, a gente já começa a se preparar para o fim de semana. Eu particularmente tenho a sexta como meu dia preferido, então a noite de quinta para mim é sempre muito especial, né? Então eu tô falando isso porque hoje você pode aproveitar para relaxar, ir na Black Jaw Choperia, não é? Tomar um drink, usufruir das novidades do cardápio e muito mais. Tudo isso que a Black Jaw pode te oferecer num ambiente fantástico, a comodidade do estacionamento gratuito para os clientes da Black Jaw, oferecimento do Mendes Convention Center, estacionamento do Mendes, e aquela caneca de chopp a 40 graus negativos, tem a carta de vinhos, tem novos sanduíches, novos petiscos, o cardápio foi totalmente reformulado para te atender da melhor maneira possível lá na Black Jaw Choperia, que é o lugar ideal para sua confraternização, para sua festa e muito mais. Hoje tem música ao vivo, a banda Magusta, pop rock, e ela estará com todo o seu time lá animando a noitada da Black Jaw Choperia, que fica na Glicério 206 no Gonzaga. Telefone 3228-7570, Black Jaw Choperia. Bom Dia 98 para um pouquinho, volta já, 8 em ponto. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 8:03, bom dia 98 no ar, realização da CDL Santos Praia, Câmara, dirigente lojista Santos Praia, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 da manhã às 8h15, na bancada, compartilhando conosco o programa de hoje, José Geraldo Barbosa, que é advogado, engenheiro, mestre em direito ambiental, a psicóloga e advogada Ana Mara Simões, e o também advogado e chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias de Santos, Ronaldo Santiago, e evidentemente com a sua participação. Cumprimentando nosso time, Tiago Ferraz na produção, a Diana Novaes e o coordenador de produção do nosso programa, o Rick Santos, aí aposto para você ficar bem informado logo no início do dia. Essa é a proposta do Bom Dia 98. E o recado agora é da Home Life. Home Life, que quer apresentar para você a modalidade do Home Care, atendimento domiciliar, não é? Até em contato lá com o pessoal da Home Life, você vê toda a infraestrutura, toda a tecnologia que existe hoje, que eu tive conversando com muita gente ligada a esse atendimento, que eles colocaram um conceito interessante, né? Quando um ente querido adoece, a família adoece junto, né? E essa proximidade que o Home Care hoje, que pode ter procedimentos desde os mais simples de atendimento domiciliar até os mais complexos, até como uma mini UTI. Claro que o hospital ele tem recurso para casos específicos, indicações específicas, mas hoje a gama de serviços do Home Care é muito extensa. E se você tem ainda uma empresa séria que investe, que tem esse caráter de humanizar a medicina e atender não só o doente com excelência, mas a família toda, você com certeza, no mínimo, tem que conhecer o que essa empresa pode te oferecer. E essa empresa é a Home Life. Tem 10 anos, está fazendo 10 anos, está sediada aqui em Santos, está em São Paulo capital e também em Ribeirão Preto. A unidade da Home Life em Santos fica na Ana Costa 77. O telefone é o 3202-6440. Conheça mais sobre o Grupo Life e a Home Life pelo site homelife.com.br. 8:05, é hora de esporte. Giro esportivo. Thiago. Santos só empata com o Gama. Isso, que jogo, hein?
Que jogo ruim, Zé Geraldo Barbosa, né? Olha, eu só vi o primeiro tempo, porque é muito tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ninguém chuta. Assistiu muito. É verdade. Olha, eu confesso a você que eu desliguei a TV, porque eu não gosto. Sabe, eu tô cheio desse futebol apresentado pelo Dorival Júnior. Quer dizer, o time não tem verticalização. Eu tô acostumado a ver Durval Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pé pra jogar, cara. Que é isso? Jogar pra frente pra fazer gol. É tic-tac, 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 tic-tac. Parece jogo de menina. O Santos não chutava no gol, eu também pensei. Fica difícil fazer gol sem chutar no gol, né? Não posso nem comentar porque o Zé Geraldo assistiu meio, eu não assisti nada. Nada do jogo? Obrigado. Então. Só fiquei sabendo que foi 0-0. Tô bem servido aqui de comentaristas hoje. Eu só fiquei sabendo do 0-0. Portanto, retrata o jogo, né? É assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. É jogo de mulher, caramba. Sem brincadeira, não vai pra frente nunca. Só teve 2 chutes a gol, pô. Tava mais interessante o jogo da Libertadores. Exatamente, então, terminou 1-1, Independente Del Valle e o Atlético Nacional de Medellín. E então, o Santos ontem, ele fez um jogo. Eu não sei, eu acho que o Santos às vezes ele apresenta uma certa acomodação quando o adversário é nitidamente mais fraco. Então faltou um pouco mais de gana. Eu senti isso também grande parte do jogo lá na Arena Palmeiras, Santos fora de casa. Falta aquela audácia a mais, aquela determinação a mais. Vou dar um exemplo aqui, o torcedor santista vai ficar bravo comigo, mas principalmente o Corinthians no ano passado tinha isso. O Corinthians era um time fatal fora de casa se você desse chance pra ele. Eu não sinto no Santos essa mesma gana. Eu acho que falta um pouquinho. O time com muita qualidade, dá pra ver que o Santos tem o toque de bola refinado, uma boa presença da torcida do Santos lá no Distrito Federal, lá no Gama, na cidade de Satélite, mas o jogo realmente foi decepcionante. Olha, Zé, a palavra adequada nisso aí, falta ao Santos libido de vontade de ganhar o jogo. Isso que falta. Em linguajar mais, que tem de sobra aqui, tesão pra ganhar um jogo. Que tem de sobra aqui na Vila Belmiro, falta um pouquinho fora de casa. Mas ontem, com todo respeito, eu acho que o jogo que eu vi já é difícil pra gente que acorda cedo pra vir pra cá, ver um jogo às 10 da noite, né? E um jogo ruim, nossa, eu fiquei com raiva de ter ficado vendo o jogo até o final. Sinceramente, não valeu a pena. Espero que o Santos melhore na próxima fase da Copa do Brasil, recebendo o Gama aqui na Vila Belmiro. Thiago. Olha, Zé, mesmo com sucesso de público, pagar a arena virou problema pro Timão, hein? Então, a arena que estava orçada em 1 bilhão e 100 milhões de reais, já está aí no custo de 1 bilhão 650 milhões. É impagável. O Corinthians quer um prazo, né, uma carência para deixar de pagar, e a Odebrecht, que é a construtora da arena, não está muito sensível a isso não. E sem contar essa questão de como foram formatados os estádios da Copa, serão futuros alvos da Lava Jato. Isso eu posso gravar aqui já está, tranquilamente. Já estão, mas não vieram à tona com toda a densidade do tema. Eu penso assim. Esse dinheiro do estádio do Corinthians é dinheiro teu, meu, do Ronaldo, de todos nós contribuintes. Tem que parar com essa história de dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. Quem paga imposto de renda é dinheiro do contribuinte e outras formas de impostos. O que eu entendo é o seguinte: esse negócio do estádio do Corinthians foi uma daquelas sacanagem armada pelo senhor Luiz Inácio da Silva, com o Corinthians. Sacaneou a nós contribuintes e sacaneou o clube Corinthians. Junto com o hoje deputado federal. Isso aí. Olha, é uma dívida impagável mesmo. Impagável. Agora também não é justo que o clube pague, sabe? Eu acho que tinha que ser penalizado essa pessoa que o Ronaldo falou e mais o Lula. Porque, cara, colocar o clube de futebol nessa fria, 1 bilhão e meio. Já há uma penalização. O presidente, os dirigentes, o Fábio Cleto já está em delação premiada da Caixa. E ele está também envolvido nessa questão de patrocínio de clubes, liberação para arena. Então teremos mais novidades. Agora o Corinthians realmente tem arrecadações extraordinárias, tem patrocínios muito bem valorizados, né? É a marca mais valorizada do futebol brasileiro hoje, junto com o Flamengo, e não consegue ter fôlego de caixa. Será que valeu a pena? E ainda vai manchar um pouco o nome da instituição por conta do que virá pela frente. Eu penso assim. É isso mesmo. Será que vale a pena? Bom, vamos lá, Thiago. Silvinho diz que é espetacular estar com o Tite. Silvinho, que foi
jogador do Corinthians, jogou no Barcelona da Espanha, tem atuado aí como profissional da comissão técnica de vários times. Ele recusou um convite de retornar ao Corinthians e agora vai se juntar ao Tite na seleção brasileira. Reconhecimento ao chefe aí por parte do Silvinho, que se diz orgulhoso, Zé Geraldo. Mas sem dúvida alguma é aquilo que você falou, Zé. Você elogiou aí a questão de 5 minutos. O técnico de futebol é que tem que motivar os jogadores. O que é um técnico de futebol? Além dele conhecer táticas, fundamentação de futebol e tal, ele precisa ser um excelente comandante de homens. Precisa ser um excelente psicólogo, precisa saber comandar homens, porque cada um dos 11 jogadores é uma personalidade. Você tem que saber motivar, tirar o cara o máximo e mostrar para ele que ele tem que ganhar o jogo. Isso Tite. E o outro cara que chama, aqui em Santos que nós tivemos, chamava-se Luiz Alonso Lula. Foi o melhor técnico que eu vi na minha vida. Injustiçado, hein? Injustiçado. Altamente injustiçado. Mas o melhor técnico, porque durante 13 anos ele montou time, tirou time, foi campeão em todas. Duas vezes campeão do mundo. Você sabe que você falou do Lula? É verdade também, porque eu acho que um profissional, como ele se sente dizendo assim, que diziam dele, era só jogar as camisas pra cima, quem pegar. Não é futebol, não é assim, apesar do Santos, você foi testemunha disso, de um time extraordinário que o Santos tinha. Mas não é só o Durval Bengal, o Coutinho Pelé, tem que Walter Alves, Vasconcelos de Tite, tem uma porção de times. O cara pegava jogador da base, pegava de lá de Santa Catarina, trazia e motivava, cara. Motivava, porque jogar futebol, primeiro, o cara precisa ter vontade, tesão de ganhar um jogo. O jogador que não tiver isso não pode ser profissional. Tem que ter isso aí, tem que correr, cara, tem que correr. Agora, o que eu vi o outro, por exemplo, lá contra o Gama, sabe, é lamentável, não quero nem ter, porque eu tô muito bravo com o atual técnico do Santos. Voltando à seleção olímpica, Ana Mara Simões estava aí fora da discussão, né? Não é muito exatamente. Vem do bate-bola aqui. Então, Ana Mara, você entende que o Brasil pode ganhar a medalha de ouro olímpica? Tá acompanhando? Eu tô acompanhando, assim, eu acho que o futebol brasileiro, ele passa por uma fase mais difícil, em geral, né? Então, você vê, chamar Neymar pro time e esse peso todo que está sendo colocado em cima do Neymar, que o Tite, inclusive, está bem preocupado com isso também. Eu acho que isso também chama a atenção. Claro que nós estamos torcendo, né? Torcendo para que realmente o Brasil consiga essa medalha de ouro no futebol. E eu reporto também aqui o que eu falado em relação ao técnico, na importância do técnico, que realmente ele tem este papel de motivação, daquele que realmente faz a coisa acontecer, mas que esteja junto também, como no caso aí, ele foi lá ver o jogador, o Tite. Eu acho que ele está cumprindo um papel interessante. Ele foi lá, ele tá atento aos movimentos do Neymar também, a essa pressão que está se estabelecendo. Eu acho que ele tá indo bem, o Tite. E aí, Ronaldo, você acha que temos aí chance do ouro olímpico? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, Zé. Eu sou um camarada muito otimista, né? Depois do nossa derrota lá de 7-1 pra Alemanha, que eu lembro como se fosse hoje, né? Tomando minha cervejinha no barzinho e só 7-1, o barzinho vazio e nós sentadinhos na mesa. Reprise. Foi terrível aquele dia. Mas eu saio bastante otimista. Eu acho que a chegada do Tite, a comissão técnica toda aí da seleção brasileira, o que nós precisamos é colocar em prática tudo aquilo que eles sabem na teoria, e o Tite sabe muito bem disso, né? Eu confio muito na seleção brasileira. E para fechar o giro esportivo, Thiago, por favor. Após pancada, jogador do Vitória diz que vem lembrar do gol que fez. Ele não lembra, né? Não lembra do gol que fez. Os jogadores do Santos também não lembram de nenhum gol que eles fizeram ontem. Mas pelo menos o Marinho tem desculpa. Ele levou uma pancada na cabeça na derrota da equipe do Cruzeiro para 2-1. O Marinho já é folclórico, né? O jogador que ele deu uma declaração, uma vez ele jogava, acho que no Ceará, né? E ele fez um gol e tirou a camisa. Aí ele tomou o cartão amarelo. Falou, pô, você tomou o cartão amarelo. Ah, tudo bem, foi euforia lá da jogada, tal, lá. Aí ele falou, pô, mas foi o terceiro. Ele ao vivo falou, é mesmo, é? Sabia não, cara? Que M, né? Ele falou assim no ar, né? Aí tá aí na internet, o Marinho agora não lembra do que ele falou, podia aproveitar e esquecer esse episódio também. Eu podia dar um alô aí pro pessoal que o com certeza, com prazer. O pessoal da Carpintaria Bandeirantes, especialmente o Caixa lá e o distribuidor de carga da Carpintaria Bandeirantes, que são ouvintes do programa, e também ao Capitão Nascimento,
que é o chefe da portaria do prédio onde eu resido. Nascimento, estamos juntos. É isso aí, e misturados. 8h15, para encerrar agora, Thiago, um novo item no nosso giro. Marcelo Teixeira diz que Santos ainda lhe deve dinheiro. Tem um acordo longo aí que o Marcelo celebrou. Agora não sei se tem outros valores que o Santos está devendo ao presidente Marcelo Teixeira, mas com certeza fez muito pelo Santos, né? E continua fazendo, mesmo que indiretamente. Na minha humilde opinião. 8h16, vamos terminando por aqui o Bom Dia 98. Muito obrigado, Zé Geraldo, pela participação, Amara Simões, Ronaldo Santiago, Thiago Ferraz, a Giana Novaes, ao Rick Santos e principalmente a você que nos brindou com a sua audiência. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, 15:07, ao vivo na 98 FM, com mais uma edição do Bom Dia 98. Realização da CDL Santos Praia. Até lá. A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.